Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos para a parte de derivadas agora. Então, a gente está na seção 3.2 do nosso livro-texto. Aqui, então, a derivada de uma função, né? Então, o problema de encontrar a reta tangente a uma curva e o problema para encontrar a velocidade de um objeto envolvem determinar o mesmo tipo de limite. Esse tipo especial de limite é chamado de derivada e será interpretado como uma taxa de variação. Então, vocês já fizeram esses dois exercícios sobre reta tangente de velocidade, vou resgatar um pouquinho aqui para formalizar isso e terminar colocando como taxa de variação e aí definindo a derivada de uma função de fato, tá? Bom, então, para encontrar, a gente quer determinar a equação da reta tangente ao gráfico de uma função contínua no ponto x0 que está no seu domínio, conforme está ilustrado no gráfico ali, né, por exemplo. Bom, a gente sabe que a equação da reta, né, usando a equação geral, é f menos f de x0 igual a m que multiplica x menos x0, onde esse m é o coeficiente angular dessa reta. Então, nossa questão aqui é como determinar o coeficiente angular de m. Sendo que a gente só conhece um ponto, a gente não conhece um segundo ponto, então a gente precisa determinar este valor. Bom, e aí qual que é a ideia? A ideia é fazer por uma aproximação. Vou considerar um segundo ponto, uma vizinhança do ponto P, que é o ponto de tangência, de modo que a reta PQ seja uma reta secante ao gráfico, conforme está ilustrado ali na figura, ok? Bom, então aqui, agora que eu tenho dois pontos, a gente sabe determinar o coeficiente angular dessa reta secante, né? Que é só fazer a cateto oposto sobre hipotenusa, porque é a tangente desse ângulo alfa que está aqui, né? Então aqui a gente tem esse ângulo alfa aqui e a gente está calculando a tangente desse ângulo, né? Então aqui, isso aqui é tangente de alfa, né? Então que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Bom, e se a gente fizer esse Q de x se aproximar de P ao longo do gráfico, ou seja, fazendo x se aproximar de x0, se esse coeficiente angular das retas secantes, né, que é conforme o gráfico está mostrando aqui, né, eu estou fazendo esse Q se deslocar aqui, então sempre aqui a gente aqui estaria o nosso x0, né, e aqui estaria os nossos x e as respectivas imagens, né, então mudei aqui, eu estaria com outro x, estou deslocando, né, então estou fazendo esse meu x aqui se aproximar de x0. Toda vez que eu calcular o coeficiente angular dessas retas secantes, se né, eu estou diminuindo esse intervalo daqui, né, então se esse número ms, né, que a gente tinha definido como sendo o f de x menos o f de x0 sobre x menos x0, então quando a gente estiver fazendo o limite dessa relação, se isso estivesse aproximando de um número, então isso a gente define como sendo o coeficiente angular da nossa reta tangente, né? Então, vai ser exatamente o coeficiente angular dessa reta tangente, vai ser o limite dos m de s, né? Então, isso aqui nada mais seria aqui o limite do ms quando x tende para x0, tá? E geometricamente a gente observa que essas retas secantes vão tendendo, né, a posição da reta tangente, né? Se a gente pegasse uma outra reta, a gente teria uma outra retinha aqui assim e por aí vai, né? Pegando um ponto Q, quanto mais próximo que eu tiver. Aqui a gente está fazendo uma aproximação por pontos pela direita, mas a gente poderia vir por retas pela esquerda e observar que teria que acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Bom, então aqui, lógico, desde que esse limite exista e caso ele não exista, a gente diz que o gráfico de f não tem reta tangente neste ponto P, ok? Bom, na sequência eu deixo dois exercícios para vocês. O primeiro para encontrar uma reta tangente à hipérbole 3 sobre x no ponto 3,1 e o segundo para determinar uma reta tangente à curva raiz de x menos 1 que seja paralela a essa reta r dada, tá? Coloco uma observação para a resolução desses exercícios. Vocês ainda não têm regras de derivação, mas têm as propriedades do limite. Então, ou seja, como é que vocês vão determinar esses coeficientes angulares? Vocês vão ter que usar a definição dele como limite
e fazer essa conta, né? Sem usar as regras de derivação. Bom, e um próximo exemplo, uma próxima motivação, né? É a questão da velocidade instantânea. Então, se a gente tem um objeto que se move sobre uma linha, de acordo com uma equação, onde a sua posição é dada pela equação S igual a F de t, tá? Então, a velocidade média no intervalo, né, é dada pela variação do espaço pela variação do tempo, né? Então, se a gente coloca aqui a nossa variação de espaço como sendo um f de um t0 mais um ΔT menos o ft0, então a velocidade média vai ser esse ΔS sobre o ΔT, né? A gente também poderia ter escrito isso como sendo, né, um f de um T1 menos f de T0 sobre T1 menos T0, ou T1, T2, T final, T inicial, né? Então, qualquer uma relação nesse sentido aqui, essa diferença daqui nada mais é do que o nosso ΔT, correto? Tá? E observa que isso daqui nada mais é do que a inclinação da reta tangente ao gráfico da função S no ponto T0F de T0 e que é esse ponto daqui do deslocado, né? T0 mais ΔT, F de T0 mais ΔT, ok? E se agora, de novo, então, a ideia é chegar numa velocidade instantânea, então o que a gente faz aqui? A gente vai fazer esse ΔT diminuir cada vez mais, tá? Que se a gente for ver aqui lá na reta, na equação da reta tangente, a gente também fazia o deslocamento tá diminuindo cada vez mais, né? A gente fazia o nosso x tender a x0, mas se fosse ter chamado aquele x de um x0 mais ΔX, a gente estaria fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente vai fazer ΔT tendendo para zero, e com isso a gente define a velocidade no instante t0 como sendo o limite dessas velocidades médias, tá? Aqui a gente está com ΔT tendendo a zero, mas se a gente tivesse na outra anotação do T1, né? Então, eu posso fazer T1 tendendo para T0, e daí aqui a gente teria o F de T1 menos o F de T0 dividido por T1 menos T0, né? Que é a mesma relação aqui, simplesmente estou fazendo uma mudança de variável chamando ΔT de T1 menos T0. E, de novo, a gente observa aqui, isso daqui é o limite, né? Se a gente for observar pelo primeiro exemplo da reta tangente, isso daqui era o limite das secantes, então isso daqui nada mais é do que o coeficiente angular da reta tangente, né? Então, ou seja, a velocidade instantânea é igual à inclinação da reta tangente ao gráfico da função posição, ok? E aí, com isso, eu deixo um exercício 3, que é para vocês explorarem isso e ampliarem um pouquinho esse conceito para aceleração instantânea. Então, eu dou uma função posição, agora como uma função do polinômio de grau 3, tá? Pergunto qual é a velocidade após 2 segundos, em que instante a partícula está em repouso. Pergunto sobre a aceleração média, em 2 intervalos de tempo, um de 3 até 4 e outro de 3,99 até 4. Pergunto a aceleração no instante 4. E peço para vocês definirem a aceleração instantânea da partícula, de uma partícula em movimento, né? Em qualquer instante. Agora, não no instante 4, mas no instante t0 qualquer, tá? E, de novo, a mesma observação. Você ainda não tem as regras de derivação, mas tem as propriedades de limite, ok? E agora, generalizando essas duas definições de velocidade instantânea e coeficiente angular de reta tangente, a gente viu que a gente está falando basicamente do mesmo limite, né? E a gente generaliza isso falando de taxa de variação, tá? Então, aqui, se a gente tem uma quantidade de y que depende de uma outra quantidade de x, a gente pode equacionar isso como uma função de y, uma função de x. E enquanto x varia entre dois valores, entre x1 para x2, então a gente também tem uma variação correspondente em y, que vai ser f de x2 menos f de x1, né? Então, aqui a gente tinha uma variação em relação ao x, e o ΔX, né, que x2 menos x1, e a gente tem uma variação do ΔY. Quando a gente pega o quociente dessas variações, esse quociente é chamado de taxa de variação, taxa média de variação, né, porque a gente está fazendo a diferença dos valores da função menos a diferença da variação da variável independente, tá? Então, é a taxa média de variação de y em relação a x nesse intervalo que vai de x1 até x2,
que observa aqui de novo, né? Isso aqui pode ser interpretado como a variação da reta secante, né? A inclinação da reta secante, que nada mais é do que a variação dos valores em cima daquela reta secante. Bom, né? Então, aqui, graficamente, essa relação daqui, né? Então, sendo essa f uma curva qualquer, não necessariamente eu querendo determinar a reta tangente, não necessariamente eu querendo falar de velocidade, tá? E agora, se a gente considera uma taxa média em intervalos cada vez menores, ou seja, a gente faz x2 tender a x1, que equivale ao ΔX tender a zero, né? Então, o limite dessas taxas é chamado de taxa de variação, essa taxa instantânea, tá? E pode ser interpretada como a inclinação da reta tangente da curva no ponto, aqui a gente chamou de x1 f de x1, não x0 f de x0, tá? Porque estava com relação de x1 e x2. Então, essa taxa instantânea de variação é o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX, ou ainda limite quando x2 tende para x1 do quociente f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, tá? Então, a gente viu taxas de variações, essas taxas de variações podem ser interpretadas como a inclinação da reta tangente, como velocidade instantânea, como no exercício que ficou aceleração instantânea, né? Então, aqui, mais outras taxas que envolvem, a gente pode ter em reações químicas, custo marginal, potência, colônia de bactérias, entre outros, tá? Então, e todas elas podem ser interpretadas sempre como inclinações de reta tangente, né? E note que esse limite tem sempre a mesma forma, né? E é isso que a gente quer definir formalmente, ok? E essa definição formal nada mais é do que a derivada da função, né? Então, derivada de uma função, a gente vai considerar uma função definida no intervalo e pegar um elemento x0 dentro desse intervalo. Então, a gente diz que f é derivável no ponto x0 sempre que esse limite existir, tá? Se ele existe, então, esse valor do limite é dito a derivada de f em x0 e é denotado por f' de x0. Tá? Aí, só como observação em termos da notação, a gente também pode escrever como esse f' de x0, né? Em vez de fazer x tendendo para x0, a gente pode fazer h tendendo a zero de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Ou alguns livros, em vez de colocar h, colocam ΔX também, né? Então, pode ser ΔX tendendo para zero. A letra aqui é indiferente, tá? Então, aqui poderia ser x0 mais ΔX. Isso depende da bibliografia, tá? É indiferente se a gente usa a letra que a gente usa aqui, tá? E para passar de um para o outro, na verdade, não foi feito nada mais do que simplesmente a gente está chamando h como sendo o x menos x0 ou o ΔX de x menos x0, né? E aí, conforme x tende para x0, o h tende para zero ou o ΔX tende para zero, tá? E o nosso x aqui, então, ele passa a ser h mais x0, é só isolar, né? Então, a gente vai ter x0 mais h menos o f de x0 dividido pelo h, que foi a mudança de variáveis que foi feita. Essas frações aqui, né, tanto essa daqui, que a gente faz f de x menos f de x0, x menos x0, ou a f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, são chamados de quocientes de Newton da função f em x0. Eu já até usei essa palavra quociente de Newton na aula anterior, mas agora, então, formalizando, caso alguém não tenha entendido na hora, mas para a gente acaba sendo muito natural e às vezes nem se dá conta que não tinha falado explicitamente qual que era essa definição, ok? E ainda uma outra notação usual para a derivada, que daí é devida a Leibniz, é escrever, em vez de f' de x0, escrever df de x no ponto x0, tá? Em alguns momentos, às vezes, a gente nem coloca o ponto, né? Quando a gente não estiver preocupada com ponto, estiver falando simplesmente... É usual também colocar só df de x, mas formalmente a gente precisa sempre colocar o ponto que isso aqui está aplicado, tá? E essa notação aqui vem por conta da notação do ΔF sobre ΔX, né? Então, no limite, isso vira o desenho do diferencial, tá? Então, essa notação é devida a Leibniz, né? Foi ele que introduziu a notação de quociente aqui, mas é nada mais do que essa relação aqui. Aqui só faltou isso daqui, é o limite, né? De x tendendo para x0, tá?
aqui tá x tendendo para x0, mas a gente está pensando o ΔX como sendo, né, o x menos x0 aqui, ok? Então, aqui poderia ser ΔX tendendo para 0, ok? Lembra sempre que a anotação do limite é importante. Aqui acabou faltando na hora do Ctrl+C, Ctrl+V, faltou o limite de x tendendo para x0, ok? Bom, e aí, juntando a informação agora dessa definição de limite, só para formalizar, né? Se a gente tem que uma função é derivável, né? Então, a reta tangente ao gráfico nesse ponto daqui, no ponto x0, f de 0, é a reta que passa por esse ponto e tem coeficiente angular a derivada da função f no ponto x0, né? Ou seja, a equação dessa reta tangente é y menos f de x0 igual a f' de x0, que multiplica x menos x0, tá? Então, aqui só formalizando e juntando as duas informações, ok? Eu passo agora para alguns exemplos para a gente encontrar as derivadas de algumas funções, ok? Então, o primeiro que eu trago aqui é se a gente está com a função constante, então a derivada dela é 0, tá? Isso daqui não é uma resolução difícil, né? Então, aqui seja a solução aqui. Então, a gente quer calcular o f' de x0. Bom, isso daqui é o limite. Eu vou usar a notação com h, tá? Então, h tendendo para 0. Aqui, de f de x0 mais h, menos o f de x0 dividido por h. Assim, uma colocação que eu não fiz, mas que é importante, eu vou destacar aqui, isso sempre acontece, né? Indiferente do que eu estou fazendo aqui. Quando a gente avalia esse quociente de Newton daqui, né? H tendendo para 0, então, por que a gente não pode simplesmente fazer limite do quociente? Por quê? No numerador, se o h tende para 0, eu fico com f de x0 menos f de x0, ou seja, eu tenho 0. E o denominador também está tendendo para 0. Então, eu estou com uma indeterminação de 0 sobre 0. Então, toda derivada que a gente está calculando, a gente sempre está trabalhando com uma indeterminação 0 sobre 0. E aí, um pouquinho da discussão da última aula, a gente tem que trabalhar com uma maneira de eliminar essa indeterminação para daí conseguir resolver esse limite, tá? Então, vamos escrever quem que é a nossa função aqui. Então, isso aqui é limite quando h tende para 0. Bom, a minha função é constante. Então, f de qualquer x é sempre c, em particular f de x0 mais h, e o f de x0 dividido por h. Bom, mas então isso daqui é limite. Quando h tende para 0, c menos c é 0. 0 dividido por h, e lembra quando a gente está tratando de limite aqui, esse h, né, nesse quociente aqui, h não é 0, porque senão já não existiria aqui. Então, isso aqui é limite de 0. Bom, mas limite de 0 é uma constante. Limite da constante é o valor da própria constante, ok? Então, portanto, a derivada da função constante é sempre nula. Existe em todos os pontos e é sempre nula, ok? Eu vou para um segundo exemplo agora, que é a derivada da potência, tá? A gente começa com a derivada da potência, considerando esse n natural, tá? E depois a gente vai generalizando, aumentando os valores de n aqui para inteiros negativos e depois da forma 1 sobre n, tá? É o que a gente vai conseguir fazer com as propriedades que a gente vai ter hoje, ok? Então, aqui, essa minha função aqui, eu estou olhando ela definida de reais em reais, x elevado a n, né? Então, x potência aqui, ela é derivável em todo o seu domínio e a derivada é n que multiplica x0 elevado a n menos 1, né? Então, aquela ideia clássica, o n que está aqui vem multiplicando e aqui em cima a potência que eu tinha eu vou subtrair 1. A gente vai ver depois que isso vale não só para os naturais, isso vale para qualquer número real que a gente colocar aqui no lugar do n, tá? Mas nesse momento, no exemplo 2, a gente vai resolver apenas pro n natural. Bom, então aqui, o que a gente vai colocar? Vamos começar escrevendo quem que é esse, né? Quem que é o nosso quociente de Newton, para depois a gente colocar o limite. Então, para não sobrecarregar a notação. Então, a gente tem aqui que f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h, ele vai ser, bom, isto é x0
mais h elevado a n, porque a minha função é a potência, menos x0 elevado a n sobre h. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir isso daqui usando a expansão do binômio que a gente tem, né? Então, isso tudo aqui vou colocar esse 1 sobre h aqui na frente e vou multiplicar aqui. Então, isso daqui a gente sabe que é a somatória, né? Somatório do k variando de 0 até n, da combinação tomada nk. Então, que é n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. E aí, aqui a gente tem x0 elevado a n menos k, né, que a gente vai percorrer. O que acontece aqui? Se a gente está ao quadrado, então é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Se for ao cubo, a gente vai ter todas as potências do x ao cubo, x ao quadrado, x a 1 e x elevado a 0, que daí vai sobrar só a potência de h, né? Então, aqui vezes o h na k. Essa aqui é a expansão do x mais h elevado a n, né? Menos o x0 elevado a n. Primeira coisa que a gente vai observar aqui, então. Quando o nosso... aqui faltou igual, desculpa. Tá igual. Quando o nosso k é zero, a gente tem aqui h elevado a 0, então é 1, né? E a gente fica com xn, x0 elevado a n, porque não vai ter isso daqui. Bom, mas isso é interessante, porque aqui eu estou subtraindo esse x0 na n aqui. E observa que eu destaquei o h aqui, mas eu estou dividindo por h, né? De novo, quando a gente quer tomar o limite com h tendendo a 0, então a gente precisa eliminar esse h do denominador aqui, porque esse daqui está dando um 0 no meu denominador, e no numerador a gente tem 0 também, né? Porque quando o h for 0, a gente teria só x0 elevado a n menos x0 elevado a n, tá? Então, quando o nosso k for 0 aqui, a gente tem exatamente só potência x0, ok? Então, vamos separar este e depois deixar o somatório aqui, né? Então, isso aqui é 1 sobre h que multiplica. Então, eu vou deixar o somatório, eu vou tirar o k zero, vou colocar o k igual a 1, né? K igual a 1 até n. Mantém a mesma coisa para o restante aqui, né? Então, k fatorial, n menos k fatorial, parênteses aqui, x elevado a n menos k vezes o h elevado a k. Eu não preciso mexer aqui porque eu mexi aqui no somatório. Aí, observa agora aqui, como o meu k está começando em 1, então todos esses produtos aqui sempre vão ter h. O x0, quando tiver em n, aqui ele vai virar potência 0 aqui. Mas o que me importa é que todas essas parcelas vão ter h. Então, a gente vai conseguir colocar h em evidência para simplificar com esse daqui. Bom, vamos ver o que sobrou aqui. Mas, quando o nosso k for 0, então a gente tem n fatorial sobre o k é 0. Então, aqui 0 fatorial, n menos 0 é n. x0 elevado a n menos o x0 elevado a n que a gente já tinha lá. Bom, 0 fatorial por definição é 1. Então, n fatorial dividido por n fatorial é 1. Isso tudo aqui ficou x0 a n positivo, menos x0 a n, menos x0 a n negativo, então cancela. Bom, então aqui sobrou 1 sobre h. E da outra parcela aqui, como eu já falei que esse h aqui aparece em todas, porque o nosso k, né, na potência do h começa em 1, então eu posso colocar esse 1h em evidência aqui. Então, isso fica h vezes somatório, de k, começando em 1, indo até n. Não mexi nesse número daqui, né? Eu estou colocando só um h em evidência para fora. Estou fatorando ele, estou numa soma finita, então eu posso fazer isso. Ok? Então, aqui, no x0 eu não mexi, n menos k, vezes o h. Bom, eu tirei 1, então a potência aqui é k menos 1, ok? Bom, então com esse h eu consigo simplificar, porque eu estou supondo h diferente de 0. E aqui sobrou
somatória de K igual a 1 até N fatorial sobre K fatorial N menos K fatorial, x0 elevado a N menos K, vezes o H elevado a K menos 1. Bom, eu vou fazer mais uma manipulação aqui, porque lembra que a gente quer calcular o limite do quando H tende para zero. Bom, a gente eliminou o problema. A gente não tem mais divisão por zero, tá? Agora vamos observar o que acontece aqui no numerador. Como o meu K começa em 1, quando eu estiver falando com H tendendo a zero, então aqui, né, como eu tenho um produto aqui, então isso aqui daria zero. Mas eu tenho que tomar cuidado que o meu K começa em 1 e aqui eu tenho K menos 1, correto? Esse K menos 1, quando o meu K for 1, é K elevado a zero. Então, eu não tenho H na parcela em que o meu K é 1, ok? Então, eu vou de novo separar o K igual a 1. Então, para o meu K igual a 1, eu tenho N fatorial sobre, meu K é 1, 1 fatorial, N menos 1 fatorial, x0 elevado a N menos 1, o H fica elevado a zero, né? Então, eu não vou colocar aqui, H elevado a zero é 1, mais a somatória agora vai começar em 2, porque eu tirei a primeira parcela, né? N, e o restante fica exatamente a mesma coisa, porque a gente só mudou, tirou uma parcela do somatório que a gente tinha. Então, aqui N menos K, fatorial, que multiplica x0 elevado a N menos K, vezes H elevado a K menos 1, ok? Bom, agora observa aqui, como o meu K é 2, todas essas parcelas aqui sempre têm H, ok? Então, quando a gente fizer o limite, é uma soma finita, então quando a gente fizer o limite aqui, essa parcela aqui vai dar zero e só vai sobrar esse primeiro pedaço aqui, que é uma constante em relação a H. Ok? Bom, então agora aqui, portanto, a F' de x0, que é o limite quando H tende para zero do quociente de Newton, x0 mais H menos F de x0 dividido por H. Isso vai ser o limite com H tendendo para zero dessa expressão que a gente tem aqui em cima, ok? Bom, aqui a gente tem N fatorial com N menos 1 fatorial. Vamos abrir esse fatorial aqui, então isso aqui é N que multiplica N menos 1 fatorial. Aqui com o denominador, N menos 1 fatorial. Não precisa abrir o restante, porque eu já sei que vai simplificar. Aqui ficou x0 elevado a N menos 1, mais a parcela aqui, então somatório de K igual a 2 até N fatorial sobre K fatorial, N menos K fatorial, x0 elevado a N menos K, vezes H elevado a K menos 1. Fecho o meu colchetes aqui. Bom, mas então agora aqui, isso daqui é uma constante, então o limite existe, e essa parcela daqui também, né, isso aqui é um número, não tem H, então o limite só atua aqui. Isso daqui é limite de H elevado a uma potência, então a gente já provou que esse limite aqui dá zero, ok? Então o limite da soma é a soma dos limites, portanto, isso tudo aqui ficou igual a... deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui, portanto, o F' de x0 ficou. A gente vai simplificar esse daqui com esse daqui, então ficou N x0 elevado a N menos 1, e essa parcela daqui vai para zero, né? O limite da soma é a soma dos limites, desde que cada uma das parcelas existe. O limite da constante é a própria constante, e esse limite daqui é uma soma de várias parcelas, mas é uma soma finita, e cada uma das parcelas é zero. Portanto, a derivada em x0 é N, que multiplica x0 elevado a N menos 1, como a gente tinha enunciado, ok? Bom, o próximo exemplo generaliza isto para N inteiro negativo, tá? E a gente vê que o valor é exatamente o mesmo como eu já tinha falado que vai ser para todo N. Só que aqui, quando o meu N é negativo, esse meu x
elevado a n aqui, a gente tem que observar que ele é 1 sobre x, correto? Então, a gente precisa tirar o zero, que o zero não está no domínio dessa função daqui, ok? Bom, como que a gente vai resolver isso daqui? Tá? A gente quer usar o fato que a gente já provou para o n positivo, né? Então, aqui, vou começar colocando aqui. Se o meu n é menor do que zero, n pertencente aos inteiros, né? Então, eu posso escrever ele como um menos m com m agora sendo um número natural, né? Aqui, meu n é 2. Desculpa, o n é negativo. Meu n é menos 2. Então, eu posso pegar lá o meu m igual a 2 e dizer que ele é o menos m, ok? Aqui. E aí, agora vamos ver o que é o nosso quociente de Newton, tá? De novo, e depois a gente joga pro limite. Então, aqui eu vou usar o vou usar o quociente de Newton nessa expressão daqui, tá? X menos x0 e não em termos do h, ok? Porque daí eu já estou nas potências corretas. Poderia usar do outro jeito também, mas então isso daqui é x elevado a menos m, né? Eu já estou chamando meu n de menos m, menos x0 elevado a menos m sobre x menos x0, ok? Bom, eu vou escrever isso daqui como 1 sobre x na m, esse daqui como 1 sobre x0 a m, né? Então, eu vou destacar a primeira fração aqui, x menos x0, que multiplica, então, 1 sobre x elevado a m, menos 1 sobre x0 elevado a m. Vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui e reescrever essa expressão daqui, tá? Então, aqui, eu fico com 1 sobre x menos x0, que multiplica. Bom, meu mínimo múltiplo comum é x elevado a m vezes x0 elevado a m. Então, aqui eu tenho x0 a m menos x elevado a m, ok? Bom, o meu x não vai ser zero, porque é x tendendo a x0, o meu x0 não é zero. Então, esse produto aqui não é problema para mim, né? O que está dando zero sobre zero? Esse x menos x0 no denominador daqui e esse x0 na m menos x na m aqui, tá? Só que se eu for lembrar disso daqui, lembra que isso daqui é a expressão, né? F de x0 menos f de x, só que pensando agora na f sendo a potência, ok? Então, só que aqui está a parcela constante e aqui está a parcela variável ainda, o x qualquer. Então, eu vou inverter isso daqui, tá? Para inverter isso, eu vou multiplicar tudo por menos 1 e vou trocar. Vou colocar esse daqui, que é a variável, para cá, que está dando problema para eu ter o 0 sobre 0, e vou colocar o produto para fora, tá ok? Então, eu vou escrever isso daqui como sendo menos 1 sobre x elevado a m, x0 elevado a m, que multiplica x na m, porque eu inverti o sinal, dividido por x menos x0. Como esse meu m é natural daqui, esse limite daqui, eu estou exatamente no exemplo 2, né? Eu estou aqui com x na m, natural, menos x0 na m, então é o quociente de Newton da função potência. Potência natural, tá? Então, agora aqui eu já vou aplicar o limite, e como isso daqui eu já sei que esse daqui a gente já provou que, pelo exemplo 2, que isso daqui sempre tem limite, né? A derivada sempre existe em todos os pontos, e então eu vou usar a propriedade do limite do produto, né? Como o x é diferente de zero, então esse limite também existe, então eu vou ter limite desse vezes limite desse daqui, tá? Então, aqui, portanto, o meu f' de x0, aqui vai ser
limite quando x tende para x0 do quociente de Newton, né? F de x menos f de x0 sobre x menos x0, ok? E aqui eu já vou aplicar a propriedade do produto. Então, esse é o limite quando x tende para x0 de 1 sobre, x na m vezes x0 na m, vezes o limite de x na m menos x0 na m sobre x menos x0, quando x tende para x0. Bom, mas isto daqui, esta parcela daqui é 1 sobre x0 elevado a 2m, porque eu vou ter x0 na m vezes x0 na m, bases iguais, soma-se os expoentes. Esta parcela daqui, agora aqui, observa que ele é a derivada da função potência, correto? Então, esse cara daqui, ele é a derivada da potência. Isso a gente viu pelo exemplo 2, aqui eu estou usando o exemplo 2, que isso daqui é m, né, a potência aqui, x0 elevado a m menos 1, ok? Então, a gente provou que o limite existe e esse valor. Então, vamos colocar isso agora aqui embaixo. Então, aqui, vezes... Ah, a gente esqueceu o sinal negativo, né? Eu falei que eu inverti aqui, eu esqueci de trazer esse sinal negativo daqui, né? Então, eu vou colocar aqui, isso aqui é menos, né? O limite, o negativo vem para fora, então aqui é menos. Aqui, m, x0 elevado a m menos 1. Como a gente quer esse resultado com o x0 no numerador, então eu vou colocar isso é menos m, vou puxar o menos m lá para frente, x0 elevado a 2m, m menos 1 menos 2m. Então, m menos 2m vai ficar menos m menos 1 que a gente já tinha. Bom, mas o meu menos m é o n que a gente começou. Então, isso daqui nada mais é do que n x0 elevado a n menos 1. Do mesmo jeito que o resultado do exemplo 2 e como dizia o enunciado do exemplo 3. Bacana? Bom, vamos para o exemplo 4 agora, que é falando da derivada da função seno e da função cosseno, né? As funções seno e cosseno estão definidas para todos os reais e a gente vai provar que elas são deriváveis em qualquer ponto, ou seja, elas são deriváveis no seu domínio. A derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, tá? A gente começa provando a derivada do seno, ok? Bom, então aqui eu vou escrever, né, o que é essa derivada do seno daqui. Então aqui temos, né, o que vai ser o seno linha de x0. Bom, isso é o limite, e aqui eu vou fazer em termos do h, né? Poderia ser do x0 também, né? Então, seno de x0 mais h menos seno de x0 dividido por h. Se o meu h está indo para zero, eu tenho zero no numerador e zero no denominador. Eu vou abrir o seno aqui como seno de... usando a fórmula da soma, né? Seno de a mais b. Então, esse é o limite. H tendendo para zero de seno de x0 cosseno de h menos seno de h cosseno de x0 menos o seno de x0 que a gente já tinha ali. Eu estou colocando o x0 entre parênteses porque ele tem o índice ali, então só para não confundir. Tudo dividido por h, ok? Agora eu vou rearranjar isso daqui porque eu ainda não eliminei o zero sobre zero, tá? Observa que eu tenho seno de x0 aqui e eu tenho seno de x0
aqui. Então, eu vou colocar isso daqui em evidência, né? Então, eu fico com seno de x0, que multiplica cosseno de h menos 1, e o outro eu vou deixar, vou colocar só invertido aqui, que é a parte constante, né? O meu limite é em h, então eu vou seno de h. Tudo isso dividido por h. Eu continuo tendo a indeterminação 0 sobre 0, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou escrever isso aqui como duas frações, tá? Separadas, né? A minha diferença no numerador, então eu vou escrever isso aqui separado. Por quê? Lembra lá que a gente provou que limite de seno do argumento dividido pelo argumento, quando o argumento está indo para 0, né, a gente provou isso na aula passada, esse limite é um dos limites notáveis que dá 1, ok? E aí aqui, lógico, a gente tem um outro limite daqui, que é o cosseno de h menos 1 dividido por h. O seno de x0 é constante aqui, o cosseno de x0 aqui é constante também, tá? Esse aqui é um outro limite, que também, quando a gente for ver h tendendo para 0, esse cosseno de 0 dá 1, então 1 menos 1 dá 0, é 0 sobre 0, tá? Isso daqui eu vou deixar como exercício para vocês provarem o valor desse limite daqui, tá? Eu vou usar ele nessa resolução daqui, mas ele é o exercício 4, que já vai aparecer para vocês, tá? E aí a gente vai conseguir chegar exatamente na derivada, porque a gente vai eliminar as indeterminações, né? A gente consegue calcular os dois limites que ficam. O seno de x0 é constante, a gente vai calcular esse limite daqui. Na verdade, vocês vão provar para mim o resultado, eu vou dizer quanto que é aqui, né? E aqui fica cosseno de x0, seno de h sobre h. Esse daqui a gente já provou que o limite quando h tende para 0 dá 1, ok? Bom, então aqui eu tenho agora, portanto, Ai, gente, esqueci, peraí. Eu já estava fazendo direto, estava lembrando da outra questão de antes, né? Isso daqui já é o limite, né? Achando que eu estava fazendo só quociente, né? A gente já está calculando o limite aqui, correto? Então, aqui, eu vou escrever, deixa eu apagar aqui, escrever. E daí eu vou separar, tá? H tendendo para 0. Agora que eu fui reescrever como limite, eu me dei conta que já comecei fazendo limite, né? Então, isso daqui fica igual. Isso daqui é uma constante, então a constante sai para fora do limite, né? Vezes limite do cosseno de h menos 1 sobre h tendendo para 0. Menos esse cosseno de x0 é constante. Ah, eu errei, né, gente? Desculpa aqui. O seno do arco positivo, então aqui é mais, tá? Então, aqui, esse aqui é a parcela do positivo. Agora que eu percebi que eu errei quando eu abri o seno de A mais B, né? Seno de A mais B é seno A cosseno B, né? Se a gente faz aqui seno de A mais B, o que troca o sinal é do cosseno, né? Então, isso aqui é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Eu errei no sinal negativo antes aqui. Então, aqui é positivo, então aqui é positivo, limite de seno de h sobre h com h tendendo para 0, ok? Bom, então isso daqui a gente já viu que é 1, né? É um limite notável que dá 1. Esse limite daqui é exercício para vocês, exercício 4, ele dá 0, tá? Então, aqui sobrou o quê? Bom, 0 vezes o seno dá 0, 1 vezes o cosseno, sobrou o cosseno de x0, que é o que diz nosso resultado. A derivada do seno em x0 é cosseno de x0, ok? Bom, então, dentro da resolução do exemplo 4, surge aqui o nosso exercício 4 para vocês provarem que esse limite é 0. Tá? Então, um exercício de limite dentro Eu fui olhar se esse exercício estava na lista, mas eu vi que, pelo menos eu não achei ele lá. Né? Independente, tá aqui para vocês provarem que cosseno de x menos 1 sobre x dá 0, ok? E aí vamos para o nosso segundo item do cosseno a derivada do cosseno é menos seno. A gente vai usar exatamente a mesma ideia e exatamente as mesmas relações, tá? Então,
Vou fazer aqui cosseno de x0. Derivada é limite, né, com h tendendo para 0. Então, aqui, cosseno de x0 mais h, menos cosseno de x0 dividido por h. E aí, a gente vai abrir o cosseno. Agora, sim, cosseno no mais vai dar o negativo, né? Então, limite com h tendendo para 0. Então, isso fica cosseno de x0 cosseno de h menos seno de x0. Deixa eu colocar o parênteses aqui como seno de h menos cosseno de x0, que já tinha ali, tudo dividido por h. Fazer exatamente a mesma coisa. Vou colocar o cosseno de x0 em evidência, aí eu vou ficar com o cosseno de h menos 1. E aí já vou separar nas duas frações aqui, do mesmo jeito que a gente fez no seno, né? Então, limite com h tendendo para 0. Aqui, vou colocar um colchetes grandão. Cosseno de x0, que multiplica. Vai ficar cosseno de h menos 1 sobre h, menos o seno de x0 vezes o seno de h sobre h. Limite da soma é a soma dos limites. Isso daqui é o exercício 4, então esse limite dá 0. Isso daqui a gente provou na aula passada. Opa, dá 1, né? Portanto, sobrou menos seno de x0, tá? Então, derivada do seno é o próprio cosseno, a derivada do cosseno inverte o sinal, é menos seno de x0, ok? Bom, agora vamos lá para a definição de derivadas laterais. Bom, como a derivada é um limite, então a gente pode pensar em limites laterais, e esses limites laterais vão definir as nossas derivadas laterais. Eu começo definindo, usando a definição que o livro trouxe, mas ele está usando só para chegar no extremo de um intervalo, tá? E depois eu generalizo para um ponto no interior do intervalo, tá? Então, eu começo com uma função definida no intervalo fechado em A, aberto em B, e eu quero definir a derivada lateral à direita em A. Observa aqui que eu só consigo chegar em A pela direita, né? Eu não consigo chegar em A pela esquerda, por valores menores do que A, tá? Como é que a gente define isso daqui? Como sendo o limite à direita, né? Lembra que a derivada é o limite x tendendo para A, só que aqui a gente só consegue fazer x tender a A pela direita, tá? Então, aqui estou definindo uma derivada lateral à direita. Se o meu A estivesse no interior do intervalo, não fosse extremo aqui, do mesmo jeito eu posso falar de derivada lateral, tá? Neste caso daqui, no A, não faz sentido derivada à esquerda, né? Então, inclusive a gente vai dizer, né, um pouquinho para frente, que sempre que a gente estiver falando de um extremo do intervalo, naquele extremo, a derivada lateral é a derivada da função, porque não faz sentido chegar pela outra extremidade, né? Obviamente, se esse limite existir. De forma análoga, agora se a gente estiver com o intervalo fechado à direita, né, aqui, a gente só consegue chegar em B pela esquerda. Então, a gente define a derivada lateral à esquerda como sendo esse limite lateral à esquerda, tá? A gente só está chegando em B por valores menores do que B. Aqui a gente só chega em A por valores maiores do que A, tá? De novo, se esse limite existir, tá? E aí, sim, né, se a gente está falando de uma função que está no intervalo fechado AB, ela é derivável, fica implícito quando eu estou falando das derivadas em A e B, eu estou me referindo a derivadas laterais, tá? Estou me referindo somente a derivadas laterais nesses pontos, porque não faz sentido outra derivada aqui. Agora, para generalizar, de fato, né, se a gente está com uma função definida no intervalo I e a gente pega um x0 em I, então, a gente diz que essa função é derivável em x0 somente se a derivada lateral à direita for igual à derivada lateral à esquerda em x0. Né? E quando eu escrevo aqui ser igual, significa existem e são iguais, ok? Tá? Então, e a definição é exatamente a mesma, mesmo o x0 não sendo o extremo esquerdo do intervalo ou o extremo direito do intervalo, ok? Próximo resultado, quero falar sobre relacionar a questão de derivada e continuidade, tá? Então, a gente tem a proposição 325, que diz que sempre que a função for derivável, então ela é contínua, ok? Bom, então, vamos ver
essa demonstração daqui. Lembrando que a gente temos, né, quando a gente falou de definir o limite, né, e a gente já tinha falado de continuidade, então temos, estou resgatando aqui, proposição 3.4, F, faltou o que, né? Temos pela que F é contínua em x0 se e só se o limite da f de x com x tendendo para x0 vai ser igual ao f do x0, tá? E aqui a gente vai querer provar exatamente isso, que o limite da f de x quando x tende para x0 é f de x0, tá? Então, no primeiro aqui, note que para x diferente de x0, como é que a gente pode escrever essa nossa f de x? A gente pode escrever essa f de x como sendo o f de x0 mais f de x menos f de x0. Opa, desculpa, eu falei e escrevi errado, né? Menos f de x0. Perfeito, né? Eu cancelo esse com esse. Mas só isso daqui não me ajuda, né? Porque eu quero usar o fato, a minha hipótese é que minha função é derivável, ok? Então, eu vou criar o quociente de Newton aqui. Então, eu vou dividir, como o meu x é diferente de x0, eu vou dividir por x menos x0, ok? Bom, mas para dividir agora e eu ficar exatamente na mesma relação, eu preciso multiplicar por x menos x0. E aí, observa que a gente está considerando x diferente de x0, ok? Bom, logo, agora a gente vai calcular o limite nessa expressão, tá? Tomando o limite dos dois lados, né? Limite de f de x, quando x tende para x0, vai ser igual. Isso aqui é constante, né? Então, vai ser f de x0 mais limite do produto é o produto dos limites. Como eu sei que esse limite daqui existe e este daqui também existe, eu posso separar, desde que os limites existam, né? Então, é limite quando x tende para x0 de f de x menos f de x0. E aqui está a importância disso daqui existir, né? Porque se a minha função não fosse derivável, eu não poderia fazer isso daqui. Vezes o limite de x menos x0 com x tendendo para x0, tá? Então, isso tudo aqui é o meu f' de x0, ou seja, existe, né? Esse daqui vai para zero, né? Então, isso daqui é f de x0 mais f' de x0 vezes zero. Bom, mas então, isto é f de x0, né? Isto é f de x0. Então, portanto, a gente provou que o limite da f de x, quando x tende para x0, isso é o f de x0. Note que desde o começo, a minha função estava definida em f, a minha função f estava definida em x0, porque a gente está falando de derivada no ponto, para a gente falar de derivada no ponto, o ponto tem que estar no domínio da função. Quando a gente reescreveu aqui, a gente tirou o x0 fora, tá? Para x igual a x0, eu não poderia escrever desta forma daqui, mas ela estaria definida como o f de x0 que já foi dado, ok? E aí eu só usei essa expressão daqui para calcular o limite. Quando a gente está calculando o limite, a gente está tomando x tão próximo de x0 quanto a gente queira, mas sem ser x0, né? Isso daqui, a proposição 3.4, garante que se o limite de f de x quando x tende para x0 é f de x0, que a função é contínua, ok? Então, a gente tem essa relação daqui. Então, observa aqui, sempre que a função for derivável, então ela é contínua. Eu trago um exemplo 5 agora, que traz um contra-exemplo da recíproca, ou seja, continuidade é só uma condição necessária, não é uma condição suficiente. Ou seja, eu tenho exemplos de funções contínuas que não são deriváveis, né? Contínua num ponto que não é derivável naquele ponto. E o exemplo clássico, né? A partir dele a gente tira diversos outros, né? Mas a gente tem um exemplo clássico aqui, que é a função módulo de x. Ela é contínua em todos os pontos,
porém, ela não é derivável em x igual a zero. Em todos os outros pontos ela é derivável, mas em x igual a zero ela não é derivável, tá? Lembrando aqui, né, minha função módulo de x, ela tem o gráfico, né, ela junta as bissetrizes do primeiro, só para y positivo, né, aqui e aqui, né, então isso seria o y igual, desculpa, f de x igual a módulo de x, ok? Bom, então vamos ver como é que essa função não é derivável em zero, tá? Para isso, a gente vai escrever o quociente de Newton desta função em zero, né? Então, aqui temos que f de x menos f de zero sobre x menos zero minha função é o módulo de x, né? F de zero é zero, módulo de zero é zero, sobre x, né? Bom, mas então isso daqui é módulo de x sobre x. Vamos à nossa definição de módulo aqui. Estou escrevendo o quociente de Newton, tá? Não estou escrevendo a função f, tá? Bom, se o meu x é negativo, então isso daqui é menos o x sobre x, que vai dar menos 1. Isso daqui, né? Se o x for menor do que zero. E se o x for positivo, então isso é x sobre x, que é 1, se x for maior do que zero, ok? Bom, então, pela esquerda, o meu quociente de Newton é menos 1, pela direita, o meu quociente de Newton é 1. Então, se eu calcular a derivada à esquerda em zero, eu estou calculando a derivada da função constante menos 1, tá? E à direita, eu vou estar calculando a derivada da função constante. Desculpa, eu vou estar calculando o limite da função constante 1, né? Então, aqui, se eu fizer f' mais de zero, né? Eu estou calculando aqui limite quando x tende a zero pela direita, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Mas então, quando eu estou vindo pela direita, eu estou vindo com valores maiores do que zero. Então, a minha função, meu quociente de Newton vale 1. Esse limite dá 1. E, né, a derivada lateral à esquerda no zero. Agora vai ser limite com x tendendo a zero pela esquerda, né, no quociente de Newton. Porém, no quociente de Newton para x à esquerda, ou seja, x menor do que zero, o quociente vale menos 1. Limite da constante menos 1 é menos 1, ok? Bom, então o que a gente tem aqui? A derivada lateral à direita em zero é diferente da derivada lateral à esquerda em zero. Bom, mas se a derivada lateral à esquerda é diferente da derivada lateral à direita, então significa que não existe o limite bilateral, né? Então, portanto, não existe f' de zero, ok? Nos demais pontos eu não vou ter problema, né? Para x menores do que zero, a derivada vai ser menos 1. Para x maiores do que zero, a minha derivada vai ser 1. Então, se a gente olhar graficamente aqui, o que está acontecendo, né? Qualquer reta que a gente pegar aqui em zero seria uma reta tangente, ou seja, a gente teria infinitas retas tangentes naquele pico daqui, né? O que quebra a unicidade. Em termos de cálculo, quando a gente fala em reta tangente, a gente quer uma única reta tangente, tá? Então, geometricamente, num pico, não só neste pico, mas em qualquer pico, não vai ter reta tangente, não vai ter uma única reta tangente, portanto, não existe derivada. Derivada é definida como um limite, né? Limite, quando existe, ele é único. Então, se eu tiver uma reta tangente, em termos do cálculo, eu deveria ter uma única reta tangente, ok? Bom, agora a gente segue
definindo função derivada, tá? Então, se a gente tem uma função que é derivável em todo ponto de x0, a gente simplesmente diz que ela é derivável em i. E aí, quando a função é derivável em i, a gente pode definir a função derivada, tá? Ou seja, a gente está olhando agora para uma nova função que vai de i em r, que associa a cada x a derivada de x naquele ponto, tá? Isso é bem importante quando a gente vai trabalhar várias relações de derivada, tá? E no próximo exemplo, o próximo resultado vai ser um resultado bem importante quanto a isso, tá? Eu vou começar lembrando do que a gente já viu em sessões anteriores, tá? Que se a gente tem dois intervalos de uma função definida de i em j, sendo uma bijeção, se ela é derivável em todo ponto, então a gente já sabe, a gente acabou de provar que essa função é contínua. E aí, pelo teorema que a gente viu lá na sessão 2, né, do capítulo 2, o teorema 261, ele garante que se a gente tem uma função contínua, que é uma bijeção de um intervalo num outro intervalo, a sua inversa também é uma função contínua, tá? E o próximo resultado nos dá condições que garantem quando que agora. Então, se a gente tem uma inversa contínua, a gente já viu que continuidade não garante derivabilidade, mas é uma condição necessária, tá? Então, a gente quer ver no próximo resultado que condições, além de ser contínua, que a função precisa ter para a inversa ter derivada, ok? Então, aqui, o teorema 3.27 diz que se a gente tem uma bijeção definida em dois intervalos, que é derivável em todos os pontos, tá? Então, para um ponto x0 em i, tal que o f de x0, estou chamando y0 f de x0, a gente tem que a inversa, que vai de j em i, vai ser derivável nesse y0 se e somente se a derivada da f em x0, ou seja, da função que eu estou saindo daqui, não for nula, tá? Não for nula, ok? Então, a gente tem uma relação bem interessante daqui, que simplesmente a gente precisa que essa função aqui não seja derivável. Eu não vou refazer toda a demonstração, tá? Essa demonstração, eu estou colocando o link do vídeo lá do Profimat, que tem a demonstração disso daqui, tá? Aqui daí só colocando aqui para fazer um pouquinho em relação a um esqueminha, né? Então, a gente tem a f saindo de i, indo em j, tá? Então, a gente pega um x0 aqui, esse x0 está associado a um y0, que é f de x0. A gente sabe que a f é derivável, então aqui existe f' de x0, ok? Agora a gente está olhando para a inversa, que está saindo de j para i. Eu estou pegando esse y0, ela pega esse y0 daqui e traz de volta em x0, né? Pela f menos 1 de y0, ok? E aí a gente quer saber, né? E daí o teorema está dizendo que f menos 1 derivada em y0 existe essa daqui se e somente se esta derivada daqui não for zero, né? O f' de x0 for diferente de zero. Então, a derivada no ponto a derivada da inversa naquele ponto de lá vai existir se e somente se a derivada da função não for nula. E aí, lógico, ele dá a resposta também, né? Se então, aqui, a f' de x0 não sendo zero, quem que é a derivada? É 1 sobre f' de x0, tá? Aqui tem que tomar cuidado, esse f menos 1 daqui não é 1 sobre, tá? Não é 1 sobre, que ele até induz esse erro aqui, porque o valor da derivada vai ser 1 sobre a f', né? Isso aqui não é 1 sobre, né? Isso aqui é inversa, definida, relação inversa, tá? Que a gente está trabalhando aqui. Então, aqui 1 sobre, então a gente vai ter essa derivada daqui, ok? Bom, e aí eu trago um exemplo 6, que agora eu vou conseguir chegar na potência. A gente já falou no exemplo 2 e 3
do x elevado a n, onde o n era natural e depois ele era um número inteiro negativo. Agora a gente vai falar da derivada do 1 sobre n. Para isso a gente precisa então definir a função de 0 até mais infinito, né, por conta das potências pares, né, se o n for par, então ela só está definida, no n ímpar ela está definida para os negativos também, e a relação vale, tá? Mas para os positivos, para os n's pares, eu preciso estar nesse domínio daqui de 0 a mais infinito, e consequentemente a imagem é o 0 mais infinito, tá? Então eu estou falando da função f é a função raiz enésima. Então a gente quer provar que essa função não é derivável em 0, mas é derivada em todos os outros pontos. E quem que é a derivada? Bom, é 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Observa que aqui é exatamente a mesma expressão que a gente tinha antes, tá? Se eu vou escrever esse aqui, eu tenho x elevado a... Eu vou colocar uma outra letra p aqui, né? O que vai ser a derivada desse daqui? A gente viu aqui, para os naturais e para os inteiros negativos. P menos 1. Observa que aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. 1 sobre n veio multiplicando, ok? E aqui ficou 1 sobre n elevado a menos 1, tá? Então, a relação é válida. Aqui a gente vai provar para isso, mas isso daqui eu já falei antes, vale para todos os números reais que a gente colocar como potência aqui, tá? Então, não importa quem que é esse P daqui, a relação para a derivada é exatamente sempre a mesma, ok? Bom, então, para a solução desse daqui, a gente quer aplicar o teorema da função inversa, né, da derivada da função inversa. Então, vamos lembrar que essa nossa função f nada mais é do que a inversa da função g, que é a potência y elevado a n, tá? Que poderia colocar x, mas estou colocando y só para diferenciar, tá? Então, aqui do y elevado a n, tá? E a gente já viu que a gente já foi provado, né, que a inversa dessa função existe, né, nesse intervalo e é a raiz enésima aqui, tá? Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, o teorema 3.7, né? Então, aqui, pelo teorema 3.7, desculpa, 3.27, f é derivável em um x, que é um g de y, c e só c, c e só c, o g' desse y, for diferente de 0, ok? Bom, como esse n é um número natural inteiro, então a gente está lá no caso do exemplo 2, né? Então, aqui, pelo exemplo 2, g' de y é n, y elevado a n menos 1, tá? Assim, f é derivável em x igual a g de y, c e só c, isso tudo aqui for diferente de 0. N que multiplica y menos 1, mas ou seja, o y diferente de 0. Bom, mas o y diferente de 0 equivale ao x ser diferente de 0, porque eu estou falando da função inversa daqui, né? Que equivale a x diferente de 0. Bom, então a gente já viu que a f não é derivável em 0, mas é derivável em todos os outros pontos, tá? Além disso, o teorema diz quem que é a nossa derivada, né? Além disso, quem que vai ser o f' de x?
Bom, vai ser 1 sobre o g' de y. Bom, mas isto é 1 sobre n, y elevado a n, menos 1. Então, isso tudo aqui eu vou escrever 1 sobre n. Quem que é o meu y? O meu y é, desculpa, vou colocar assim, né? 1 sobre. Meu y é a raiz enésima. Meu y é a raiz enésima de x. Então, isto elevado a n menos 1. Bom, agora, por propriedade de potências, então, isso daqui é 1 sobre n vezes 1 sobre. Aqui eu tenho x elevado a 1 sobre n, que multiplica n menos 1. Mas, então, aqui vai ficar 1 menos 1 sobre n. Trazendo isso para o numerador, então, eu tenho aqui 1 sobre n, x elevado. Vou inverter o sinal, né? 1 sobre n menos 1, que é exatamente o que o resultado estava colocando, tá? Então, a gente conseguiu provar que a derivada da potência é sempre a potência que a gente tinha, x elevado a uma unidade a menos da potência original, ok? Isto para inteiros. Para zero, lógico, não vale, porque elevado a zero seria constante, né? A derivada da constante é zero. E para os racionais da forma 1 sobre n, né? Para a raiz enésima. De novo, reitero, vale para todos os reais. A gente até agora chegou nas potências 1 sobre n, tá? Não tem um exercício da seção 3.3 que vai generalizar para todos os racionais, ok? E eu vou me encaminhando para os finalmente aqui, então definir a derivada de ordem superior, tá? Para a gente falar de derivada de ordem superior, a gente está falando de derivar a derivada. Tá? Então, só vamos definir isso daqui. Então, a gente tem uma função definida. A gente diz que ela é 2 vezes derivável numa vizinhança do x0. Se f é derivável e a função derivada, de novo, é derivável em x0. Tá? Então, aqui, para ela ser derivável, a função f tem que ser derivável nessa vizinhança de x0 e a derivada de f ainda tem que ser derivável, tá? E aí a gente diz que essa f' é a derivada segunda da f e a gente não denota desta forma aqui, né? A gente já vai denotar f, 2 linhas de x0, ok? Se a f é 2 vezes derivável, a gente diz que 2 vezes derivável, se ela é derivável em todos os pontos, então ela é 2 vezes derivável em i, né? E a gente pode definir a função derivada segunda de f como sendo a f 2 linhas de i em r, que agora associa a cada x a derivada segunda de x, a derivada segunda de f em x, né? Que é a notação f 2 linhas de x. Generalizando isso, né? Se eu tiver definido, vou definir isso por indução, definir a derivada segunda, posso definir a derivada terceira, derivando a derivada segunda, depois eu derivo a derivada terceira, chego na derivada quarta e por aí vai. Então, eu suponho definido uma derivada de ordem k, e a gente vai denotar aqui, como não dá para fazer todas as linhazinhas, então aqui a notação usual é f com elevado aqui, e aí se k entre parênteses aqui, tá? No ponto x0 daqui, tá? Denotando a derivada késima, daí agora vou pensar a função derivada késima como sendo a f k aqui, definida de i. E aí, uma vez que eu defini essa função, eu posso falar da derivada dela. Então, esta vai ser a derivada k mais 1ésima de f, tá? Então, aqui eu vou derivar a derivada késima aqui, lógico, desde que tal derivada exista. Essa derivada, de novo, é um limite, né? Estou falando aqui, é exatamente um processo indutivo. Definir essa, vou calcular a derivada de novo. Calcular a derivada de novo é fazer o limite do quociente de Newton dessa FK daqui. Então, esse limite, para a derivada existir, esse limite tem que existir. Bom, então, para K
em n, se a minha função for k vezes derivável e a função derivada sempre for contínua, então a gente diz que a f é k vezes continuamente derivável, tá? Isso é importante em termos de análise, falar das vezes que a função é, né, a gente diz que a função é C0, é C1, é CK, né? Então, uma função é C0 se ela é contínua, ela é C1 se ela for contínua com derivada contínua, e por aí vai, tá? Então, em termos de análise, isso é bem importante. E agora, se ela for derivável k vezes para todo k natural, a gente diz que ela é infinitamente derivável no intervalo. E aí eu deixo dois exemplos para vocês verem, que é a derivada da função 3.29, que é a derivada da função potência, x elevado a n, né, que ela é quem que vai ser a derivada késima dela, então sempre vai só caindo, eu estou numa potência, depois uma potência vezes uma constante, então é só um processo interativo aqui. E o 3.30, que fala das derivadas da função seno e cosseno, que são infinitamente deriváveis, e ele dá quem que seria a derivada. Dê uma olhadinha ali, porque é interessante, porque ele vai estar variando entre positivo, negativo, mas ele chega num padrão de resposta para essas derivadas daqui, tá? Derivada enésima aqui. Para fechar, eu deixo o exercício 5 para vocês, para determinar a derivada enésima de uma função f de x dada por 1 sobre 2x mais 4, que está definida para todos os reais, exceto o menos 2. Tá? Então, quero que vocês encontrem quem que seria uma expressão para a derivada dessa enésima. Derivada enésima dessa função. Bom, termino deixando as referências bibliográficas para essa aula. Tá? Eu acrescento aqui o livro do Stewart, que eu baseei tirando algumas partes do começo, lá sobre taxa de variação. E lembrando que essa é a parte 1, vai ter mais uma parte que é a sessão 3.3 para essa semana, ok? Obrigada e até logo!